Boa noite, bem-vindas. Nosso encontro Espaço Aluno. Estamos com a Marta de novo, conversando sobre Pilar, continuando nossa conversa. Bem-vinda, Marta. Olá, gente. Nossa, eu ia falar bom dia. Boa noite, mas bom dia boa noite para todo mundo. Esteja todo mundo bem. E temos outra professora aqui, a Maria Angélica. Também, se precisar tirar dúvidas, temos Maria Angélica para tirar dúvidas. Bem, sejam bem-vindas, então, Regina, Vanessa, Selma, Olga, Fernanda, Ocão, todas bem? Olá, boa noite. Boa noite, Ocã. Você está de madrugada já? Não, são 10h30. Quase madrugada, né? Isso que é vontade de estudar, hein? Parabéns, Ocã. Depois ainda É... tenho meditação. Talvez eu saia um pouquinho mais cedo hoje. ok, sem problemas. Muito bem, pessoal. Eu queria saber de vocês, acho que alguns já fizeram os três pilares desde o começo, algum entrou agora, né? Então, eu queria saber de vocês como é que vocês estão sentindo o trabalho, né? Em fortalecer, enraizar mais esses pilares dentro da gente, como é que vocês estão sentindo esse trabalho em vocês? Oi, eu vou falar então, já que eu tô com o microfone aberto. Para mim está sendo importante acompanhar. Acho que eu estou aprendendo coisas com as lives e tendo a oportunidade de conectar mais com os pilares, né? E aí eu quero aproveitar e já fazer pergunta. Pergunta. A perguntadeira. Eu tenho uma dúvida, assim, não sei se isso não ficou claro, ou sei lá. O pilar, ele é em relação a você, e quando você está fazendo para o outro, é em relação à pessoa que você está fazendo a mesa, é isso? Abrindo a mandala. Não, o Como pilar, que é? ele é a estrutura da mesa. Então, a mesa Uhum. tem os pilares, só que é o que a Ana sempre fala. À medida que você vai fazendo mandalas e construindo mandalas, você se torna a própria mandala. E aí isso vai integrando como ferramenta dentro do teu campo de energia. Mas, por exemplo, se você está tratando outra pessoa, você vai colocar a pessoa no pilar da mandala. Então, a gente, quando inicia a mandala, a gente vê que pilar que é. Por exemplo, eu tenho feito trabalhos para mim, então eu vejo em que pilar eu estou naquele momento daquela mandala, Isso, certo? certo. E aí ele está ligado, por exemplo, à intenção que eu estou trabalhando naquela hora. Por exemplo, se eu fizer duas mandalas no mesmo dia, pode acontecer de uma sair um pilar e outra sair outro pilar, Sim. tá? E aí, por exemplo, se eu estou fazendo para outra pessoa e eu vou começar, eu vou determinar, quer dizer, eu vou perguntar que pilar que é. Que tá, isso já não está ancorando a pessoa naquele pilar? É isso que está Não, acontecendo? você Ou não? Eu pergunta vou para a pessoa. pedir, eu vou intencionar? Não, a pergunta é que pilar que essa alma tá, e aí, se ela não estiver em nenhum pilar, aí você pede o ancoramento. Normalmente, pelo caminho da alma da pessoa, ela sempre está em algum pilar. Só quando a Tá. pessoa realmente está desancorada, e aí o desancoramento que faz a pessoa perder conexão com a alma e com a terra e céu, né? E aí você precisa ancorar, aí você precisa pedir mesmo, pedir para ancorar em qual pilar e você testa qual pilar precisa ancorar essa alma.
Tá. E isso, mesmo quando é para o outro, também pode estar relacionado à intenção? Sim. Tá. Obrigada. E aí vocês discutiram bastante o pilar da eternidade. Marta, eu tenho um depoimento, na verdade. Pode falar. Do pilar da sabedoria, além da mandala que a gente fez no próprio dia do pilar, testou para eu fazer mais 2 vezes, outras 2 mandalas com esse mesmo tema. E aí eu fui, né, após quando terminava uma data de uma mandala, testava tudo certinho, bonitinho, fazia mais uma. Quando terminou a última, deu uma reviravolta na vida que tudo deslanchou. Você vê como é importante, Foi né? E é um pontinho que a incrível. gente não liga, né? Ou, na verdade, acaba sendo tantas coisas que a gente não entende a ferramenta. Então, por isso que eu Uhum. gosto de, nessa hora, meio urânio, né? De aprofundar, porque às vezes a gente vai descobrindo coisas que, na hora que a gente vai aprendendo, passa meio batido. E que realmente, se a gente dá uma atenção para aquilo, era aquilo que estava faltando para a coisa Sim. abrir mesmo, né? E a única dúvida em relação a isso é que alguma das questões do pilar da sabedoria caiu a questão ancestrais, que era porque você, no dia você explicou, né, que poderia ser para baixo, que é a questão ancestral, para o meio, que são travamentos e repetições, ou para cima. O meu testou tanto para baixo quanto para o meio. Do meio, já percebi que era teimosia. Para baixo, né, medos ancestrais. Quando eu fui mais a fundo, caiu algumas questões de cordões cósmicos. E aí eu fiquei com algumas dúvidas de temas para fazer com essa questão. Então, a minha dúvida seria mais nisso. Porque agora estamos aqui, ó, no pilar da Ah, igualdade. que vai trabalhar exatamente isso. Ah, então agora resolvo. Muito bem. Está todo mundo Obrigada. em paz, com muito calor, ventilador na cara. Quem tem mais sorte está com ar-condicionado. Ai, ai, mas isso tem a ver com toda essa mudança, né? A Mãe Terra está obrigando a gente a mudar ou mudar, né? Acho que está bem claro essa necessidade de mudança coletiva e, de uma forma geral, toda vez que a gente trabalha as nossas mandalas, a gente também está trabalhando essa mudança coletiva, né? Então, cada vez que vocês trabalham aqui, todo esse trabalho que vocês fazem na mandala de vocês vai lá para Mahalo, no Centro dos Dragões, e é transmutado, limpo. É, foi interessante, né, alguns dias que a gente teve lá na Mahalo, como que você vê a energia chegando e como que eles ficam transmutando lá no sítio, né? Então é legal vocês entenderem que, apesar de vocês acharem, poxa, mas eu estou só fazendo uma mesa de autocuidado para mim. Só que mesmo uma mesa de autocuidado para você, a mesa dos dragões, ela sempre também está pensando no coletivo, né? Na igualdade em todos. Então, por isso que o pilar da igualdade, ele é importante e ele também vem com uma estrutura para ancorar a gente, exatamente porque não é só eu estar bem não faz com que o universo esteja bem. E aí aquela pergunta, né? Por que que os dragões vêm, né, de tão longe, né, de tantas distâncias, se eles estão bem onde eles estão, e vêm ajudar o ser humano aqui na Terra? Vocês já se perguntaram isso? Desculpa, Marta, fala de novo. Imagina um dragão que está lá na fonte de criação universal, sem problema nenhum. Ele falou, eu vou para a Terra ajudar vocês. Por que que ele faz isso? Porque existe talvez uma necessidade de interação com a gente, uma troca, eu não sei, estou arriscando. É importante, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente recebe deles, eles também recebem algo da gente. Existe um interesse, por exemplo, planetário, do universo, do multiverso.
existe um interesse planetário e esse processo que a Terra está passando é tão grande, tão importante que vai influenciar em muitos outros planetas, em muitos universos. Exatamente. Então, às vezes, pode parecer pequeno, porque se você for olhar a dimensão da Terra perante o universo, a gente é poeira cósmica. Eu sou uma bactéria da poeira cósmica, né? Se você for pensar, por exemplo, para eu chegar em Marte são pelo menos 1000 anos para chegar até lá, então eu não chego vivo, né? Se for ainda na velocidade da luz, né? Não, Marte não, mas, por exemplo, em Pleiades. Então, a dimensão cósmica ela é tão grande, e por que que mesmo nessa dimensão ali, na coisa tão expansiva que é o universo, aqui existe uma poeirinha chamada Gaia, e essa poeirinha tem tanto interesse no universo que tantos seres estão aqui nesse momento ajudando. Exatamente por isso, porque no universo é tudo, que é o próximo pilar, né? Somos um, a unidade. Então, dentro da unidade, se alguma partezinha do universo não tá legal, também não fica legal para eles. E aí a gente perdeu essa noção, por exemplo, quando a gente passa na rua e você vê tanta gente passando mal, e tem gente que não, né, já está tão encoraçado que nem percebe, fala, ah, poxa, tá bom. Não, mas não percebe que, na verdade, o outro não estar bem também afeta você de alguma forma. Mas aí como fazer para trabalhar tudo isso? E aí eu vejo nesse pilar essa compreensão, né? Então, vamos primeiro começando com a abertura dos nossos trabalhos dragônicos que começam com invocação. Vamos lá. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Invocação dos dragões. Somos amados, abençoados e curados, unidos com a fonte de criação universal. Somos e estamos circundados por amor e luz. Somos livres do medo, do sofrimento e de interferências. Eu invoco meu eu superior, meus guias e os dragões, para me levarem ao ponto mais alto de autoexpressão. Que esse lugar seja de amor, luz e paz, aonde eu possa atingir meu potencial máximo. Eu invoco Tiamat para me guiar, proteger de todas as interferências que possam causar danos aos meus corpos, à evolução e ao planeta. Que Tiamat possa inspirar meu propósito de alma. Eu invoco o dragão da água para que eu possa fluir com clareza e profundidade, e o planeta seja abençoado com a limpidez das águas cristalinas. Invoco o dragão do ar para que eu possa alçar voo divino e corajosamente, e o planeta seja abençoado com a pureza dos ventos das montanhas. Invoco o dragão do fogo para que meu coração possa vibrar de paixão e amor por tudo e todos, e o planeta possa transmutar as emoções destrutivas da raça humana. Invoco o dragão da terra para que eu possa cantar e dançar com todos os seres, e o planeta vibrar de alegria, hoje e sempre, e assim é. Então a gente vai chamando a presença de toda a equipe Dragon Light, dos seus mentores, dos seus guias. A Ana pediu para a gente dar uma olhada em toda a nossa egrégora de mentores e guias. Ver se algum ficou, se algum partiu. Testá-los também. Testar o mentor, a gente passa uma luz branca ao redor de todos eles. Perceba se você recebeu algum mentor novo. Seu dragão guardião que pode ter mudado. Muito bem.
E aí, todo mundo testou? Teve um dos mentores que não iluminou. Então, não é mentor, amada. Não, sim, não é. Então, o que que faz com isso? Bola limpeza. Não é É. mentor. Não, que não é, eu já sabia, né? Agora, vamos lá. É sempre bom a gente testar, né? Porque às vezes a gente pode estar achando que é focinho, mas é tomada, né? Então, é bom sempre observar. Alguém mais percebeu alguma diferença? Para mim, Oi? teve mentor que foi embora e teve algum que a gente já tinha visto quando fez a mesa, que era Herê, mas não veio outra no lugar. Mas entrou alguém, mas não. Depois eu vou ter que perguntar quem é. Ok. Fernanda? Para mim, hoje tudo ok, mas porque eu já fiz esse trabalho quando com a mesa Burgundy. E realmente aí Ah, tinha boi na linha. boi na linha. Foi Então é muito sempre bom. bom. Sempre bom a gente testar os bois na linha, porque, né, enfim, é complicado. Estamos ainda em tempos de luz e não luz. E eu acho que eles Bom, ficam nesse lugar, é mais difícil, assim, antes da gente perceber, né? Fica meio escondidinho, né? Você não fica testando, né? Eu não ficava testando, por exemplo, mentor, egrégora, né? E a gente procura fora e de repente tá dentro, praticamente. pois é. Então, você vê que às vezes não um detalhe, né? Mas o quanto é importante a gente estar. Porque depois você acha que é um dragão, aí de repente, poxa, mas por que que o dragão tá pedindo para eu tomar, sei lá, álcool? É estranho, né? Então, e aí, na verdade, não é um dragão, é um, é um clone, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Então, a gente tem que estar sempre atento. E até porque tem, né, ainda mais nos Exus, sempre tem alguém fazendo um trabalhinho bonitinho e se põe a cara do Exu, coitado, nada a ver com a história. Mas agora até já vi com o pessoal da fraternidade. Então já vi até gente usando a imagem da pessoa, pessoal da fraternidade branca para fazer isso. Então, por isso que às vezes é bom testar. E o pilar da igualdade, que a gente está aqui, então, eu estou com a mesa do Coaching 2, para quem não conhece. Coaching 2 eu vou marcar em fevereiro, para quem quiser. Então, acho que é fevereiro, eu não vejo a data, mas eu vou dar um curso de Coaching 2 em fevereiro. Pilar da igualdade, aqui no canto esquerdo. E para quem tem mesa violeta, mesa dourada, as outras mesas também, canto esquerdo, trabalhando a energia do timo. Timo. Como que tá o timo de vocês? Tá 100%? Tá mais ou menos? Dá uma testadinha no timo de vocês. O timo, ele é responsável por uma coisa bem interessante que, né, quando eu estava fazendo a mandala para o grupo, caiu que é a alegria, e no centro caiu o coral. Então, medir nível de alegria de vocês, como é que tá? Porque a alegria é a maior vibração energética para cura, né? Então, quando você quer chegar na cura de alguma coisa, a vibração da alegria é a vibração que mais dá sustentação para fazer cura.
Meu deu 90%. Ó, tá bom. Então, bastante coral para vocês. Vamos ver um dragão O pro meu deu time da... 25, bem Ô, baixinho. Fernanda, precisa melhorar. Conversa com coral. Sim, vou E conversar. vai lá no spa, no spa, Pink Spa da Burgundy. Vou. Você sabe, quando eu fiz o curso, eu pensei nisso. Falei, nossa, eu vou todo dia. E Você eu acabei precisa se, esquecendo, eu vou me é, inscrever. você precisa se inscrever no Pink Spa da Burgundy. Regina, para você, para o seu time, Celeste Dragon. Para o time da Vanessa, Onyx. Time da Selminha, Índigo. Selminha. Time da Fernanda, Gray. Ó, Gray aqui ajudando você aí para o Pink Spa. Ocan, para você, Sildra. Para Olga, Yellow, Clareza. E Raquel, Egg. Algo para trazer. E Maria, para você também, seu time, que é Brás Dragon. Dá uma investigada no time. A Sildra, ou Sildra, sei lá, a gente não conhece ainda, Marta. Sildra é um dragão que trabalha a purificação, principalmente de pessoas que passaram por algum tipo de abuso. Às vezes, Purificação. principalmente pode perceber, quando você passa por algum tipo de abuso, a primeira coisa que trava é aqui, né? Eu não posso falar, e aí trava, né? E aí trava aqui o timo. Então ele vai poder liberar alguma coisa nesse sentido para você poder falar, expressar. Ok. Então, timo limpinho, a gente consegue entrar no pilar. Vamos lá. Então, o pilar da igualdade fala que é onde a gente encontra os maiores desafios e entendimentos. Nesse pilar se aloja a compreensão de que somos centelhas do Criador em forma humana. Nascemos vulneráveis em nossas famílias para experimentar a vida na Terra. É aqui que esse fundamento do propósito de almas no planeta. No pilar da igualdade, descobrimos que realmente somos e recebemos da fonte o amor que precisamos para continuar no nosso propósito de cada dia. Essa frase é muito importante porque muitas vezes a gente procura amor em outras coisas, ou em pessoas, até na família. E tem família que não tem afeto, então, assim, muitas doenças e muitas coisas ligadas a essa questão do amor, elas só são resolvidas quando cai a ficha da pessoa que o amor é divino. O amor, ela não tem como, muitas vezes, esperar de alguém. Enquanto você está ali na expectativa do amor de alguém, você está sempre adoecendo. Então, essa parte é muito importante e faz muito sentido nesse pilar. Todos nós temos vibrações únicas e diferentes maneiras de nos expressarmos criativamente. É aí que encontramos a forma de ser verdadeiros e únicos na arte de ser humano. Nesse pilar, nosso ego é trabalhado para sabermos que não somos melhores nem piores que ninguém. Aprendemos sobre humildade, fraternidade e que nós somos apenas uma peça de um grande quebra-cabeças. Então, aqui é onde, principalmente quem é terapeuta, eu chamo de ego do terapeuta, que é aquele que vai salvar o mundo. Então, é a hora que a gente aprende, por exemplo, tem situações ou pessoas que as pessoas têm algum aprendizado, algum desafio que ela precisa passar por aquilo, e muitas vezes a gente não compreende ou quer tentar salvar a pessoa de todas as maneiras, né? E aí é a hora que a gente começa a aprender a respeitar o tempo de cada um. E porque todos nós que somos conectados à fonte, a gente recebe o amor e a luz e a capacidade de criar igualmente. Então, muitas vezes tem gente que tem sentimento de culpa porque, sei lá, eu nasci numa
qualidade melhor, eu consigo ter mais capacidades, e aí vai diminuindo a sua própria capacidade, porque vê que outros não conseguem. Só que, na verdade, se você olha na linha do tempo dessa alma, essa alma tem usado a energia de uma maneira que ela não está apoiando ela mesma na própria evolução. Então, a gente começa a sair desse sentimento de culpa pelo destino do outro. Não sei se dá para entender, né? E a gente começa a respeitar o tempo da compreensão de cada coisa da outra pessoa. E principalmente, acho que nesse pilar é o reconhecimento desse amor em nós e dessa conexão de fonte de luz que a gente é. Porque você vê que muitas vezes até essas dificuldades que a gente tem por aqui, né, é porque tem muita gente ligada à fonte de luz que não é a fonte verdadeira, né? Tanto que a Ana sempre fala, a fonte verdadeira, né? A fonte verdadeira. Então, quando a gente não está conectado a essa fonte de luz verdadeira. Então, vamos entrando, testando nesse pilar agora, só como um pêndulo, e vai testando em você, primeiro, o reconhecimento da sua centelha divina. Ver quanto que você consegue sentir e reconhecer a sua centelha divina agora. Se você sente uma cosquinha, se você sente, né, uma pulsação, como que você reconhece a sua centelha divina? E aí, como está dentro da sua centelha divina, a chama de luz, se está baixinha, se está grande, se está pequenininha. E vai pedindo para o pilar ajustar a sua conexão com a sua centelha divina. E ajustar também se a sua centelha divina está com algum problema, ou quebrada, ou machucada, faltando pedaço. E aí você expande essa luz, então, da sua centelha divina, e a gente testa agora a conexão da nossa centelha divina com Gaia. Como que você consegue se conectar a Gaia? E se você tem uma boa conexão e sente a presença de Gaia trabalhando com você. Se dá para melhorar essa conexão, então a gente pede para o pilar para melhorar e ampliar cada vez mais essa conexão com Gaia, com a nossa capacidade curadora junto ao planeta. Inspira, solta o ar, vai limpando as interferências que você tenha com essa conexão. Normalmente, a nossa estrela da Terra, ela está sempre meio danificada. Então, dá uma olhadinha se essa estrela da Terra e a conexão com a Terra está danificado. E ajustando essa conexão.
E aí a gente sobe, sente a nossa centelha divina e joga um raio de luz agora para a fonte mais alta de criação. E vai testando o quanto você pode se conectar à fonte e se você pode aumentar a sua capacidade, ou se você precisa limpar interferências. Vai pedindo para que você se conecte à fonte de luz verdadeira e se pedaços da sua alma estejam conectados a falsas fontes de luz ou interferência, ou esteja interferindo na sua conexão. Respira, solta o ar. Vai limpando qualquer pensamento que não permite que você esteja conectado à fonte direta. Qualquer ser que tenha interferido você no seu passado, em outras vidas. Cortando qualquer contrato com seitas. Respira, solta o ar. E sente agora como que está a qualidade de conexão com o seu corpo, com todo o seu sistema energético. Se você está conectado 100%, se precisa melhorar a conexão. Aqui está testando transmutação para todo mundo. Vamos transmutar qualquer coisa do passado que não seja para o nosso bem maior. Muito bem. E aí testaram tudo, a centelha divina de vocês, conexão com a terra, com a fonte, como é que vocês estão? O Can que tá anotando tudo aí, eu tô vendo, Can. Tô anotando aqui as conexões. Ah, legal. Mas deu para eu fazer, mandá-la para fortalecer a minha conexão com o próprio pilar. Porque esse pilar, ele é bem complexo, no sentido de, por exemplo, uma coisa que é muito difícil a gente fazer é conversar no sentido de igual para igual, por exemplo, com um mestre ou com um mentor. Então, a Ana sempre fala que normalmente a nossa relação com o mentor ficava muito de o mentor falou, preciso fazer, o mentor falou, preciso fazer. E não uma coisa de, olha, eu vejo aqui que também pode ser assim. E, e às vezes, e principalmente, né, a conta de como foi todo o processo espiritual aqui na Terra, a gente tem muito essa coisa da adoração, da obediência, né? Então, você vai para o céu se obedecer a Deus, você vai para o céu se obedecer a Bíblia, você vai para o céu se obedecer Moisés não, Maomé. Então, é sempre numa questão de obediência versus
esse ser divino te trazer alguma coisa da luz. O que a gente tem que entender é que a gente tem conexão com a luz também. Então, não somos iguais nesse processo. Eles têm capacidade de enxergar de outra dimensão porque eles estão em outra dimensão. Mas não quer dizer que a gente seja inferior a eles. E a gente se põe num aspecto de inferioridade de até não pensar, poxa, mas o que que a Marta acha de tudo isso? Tá legal, o Miguel falou que tinha que ser assim, assim, assim. Mas e eu, né? E aí ter essa troca, não de uma coisa, tipo, de um orgulho, mas de falar assim, é igual, sabe aquela história? Tipo, se um anjo desce à Terra, ele não vai entender muita coisa aqui da Terra. Agora, se o Exu desce, o Exu entende tudo, ele já tá mais na nossa vibração. Então, às vezes, é, é entender que a gente também tem um papel co-criativo, né, em tudo isso, e a nossa contribuição nesse processo, que não é uma contribuição de obediência, mas é uma contribuição de criação, né? Se vocês quiserem testar, testa quantas entidades ou quantas igrejas ou seitas vocês estão obedecendo em outras dimensões ou de outras vidas. Pode ser fractal o seu, às vezes nem é você. Meu Deus, 5, Marta. Pergunta, por favor. Testar quantas seitas, entidades, ordens, enfim, que seus fractais de alma dessa vida, de outras vidas, vidas paralelas, ainda estão em laços de obediência e adoração, né? Então, se você não faz como eles mandaram, você seita, ordem, acho que pode colocar até egrégoras, né, também, que as egrégoras aí pode entrar, tipo, egrégora de Mago Negro. Oh, e quando a gente bater um número recorde, como que faz? Respira. Tipo assim, 60. O meu deu 65. Então, o meu também tinha dado 65. O meu deu 65. A gente se senta na beira do Rio Pedra e chora. Chora. Bom, então vocês sabem que agora quem tem mandala, né? A gente vai fazer uma mandala sobre a desconexão desses contratos, com seitas, entidades, egrégoras, que não são mais para o nosso bem maior e que atrapalham a nossa conexão com a fonte divina. Porque senão você vai ficar cocriando como eles te ensinaram que tinha que ser em relação a Deus, e não como realmente você, como um ser de luz, entende nesse momento, porque fica atrapalhando. Então, retomando aí, a mandala é para quebrar contratos? Isso, limpeza de contratos e encerramento, né? E auto. Limpeza de contratos com seitas, entidades egrégoras que não são para o meu bem maior e interferem na minha conexão Conexão divina. isso, de como trabalhar com a minha conexão com a luz divina e trabalhar a autoestima e fortalecer a autoestima. Porque aí são pessoas que, por exemplo, nunca vão se sentir capazes de conectar com a fonte, porque tem que ser iluminado, né? Bom, só Mãe Maria, eu nunca serei Mãe Maria, então, né, nunca vou ter essa chance. E, na verdade, a gente não é para ser Mãe Maria, porque Mãe Maria é única, né? Na verdade, você é você no seu processo de evolução e conscientização da sua luz.
certo? Marta, o botãozinho descriar e destruir não resolve, né? Uma coisa desse tipo. Não, porque você vai descobrir que são muitos contratos. É, aí Mas sempre que ajuda, surgir você essas coisas, mandá-la. mandá-la, porque aí vai precisar de outras ferramentas para ajudar. Mas assim, para uma coisa mais rápida, você pode construir foguinho, né? Construir, mas aí depois você testa se realmente. Porque às vezes você precisa cortar fio com a entidade, você precisa devolver, por exemplo, você fez um pacto com a entidade, ela te deu um certo poder, e aí você entrega o que ela te deu e fica só com o que é seu. Às vezes acontece isso, por exemplo. Uhum, sim, E a com entidade vai ver, certeza, poxa, né? mas eu te dei tal coisa e agora você não quer. Você tá mandando embora É, assim. Mas são não, coisas que ó, tem que aprofundar, né? Senão, te devolvo, fica aqui com o que é perfeito. seu. Né? Então, por isso que às vezes vocês vão. Porque, assim, por exemplo, muita gente tem histórico de vidas passadas, né? De momentos que não foi tão legal, né? Nem sempre a gente foi bacana na encarnação. E aí também tem, nesse ponto, tem muita gente que se sente muito culpado, porque como não foi bonzinho, né? Não foi um ser muito consciente em outras vidas, quando chega nessa vida, vem com um sentimento de culpa enorme, e aí não se permite conexão exatamente pelo sentimento de culpa e de punição que sente por esse processo. E aí, a hora que você precisa limpar tudo isso, porque se você recebeu a chance de poder refazer de novo, é para você voltar a recuperar autoestima e autovalorização. Porque no fundo você decaiu porque perdeu o amor próprio, né? Olha, ressoou aqui. Hum. Então, né, você tem tanta capacidade de receber luz quanto Mãe Maria, quanto né, Krishna, Shiva, enfim. E a gente precisa se reconhecer nesse lugar. E também de respeitar os outros que ainda não têm essa consciência e estão passando por uma dificuldade. E às vezes fala, poxa, mas eu sei tanto ajudar. Você sabe, mas ainda não é o momento dele. Então, sempre testar para entender o momento do outro, né? E no pilar da igualdade, saber que ele está recebendo luz divina, ele está recebendo amor divino, e é o que ele consegue fazer nesse momento. Tchau, Lucas! Boa meditação! Muita alegria! Beijo! Eu tinha uma dor de alma, porque eu sabia que eu tinha conexão com os estelares, e sempre que eu voltava para a nave, o Ashtar mandava eu ir embora. Falava assim, você ainda não tem autorização para estar aqui. Aí eu ficava muito chateada, falava assim, como ainda não tem autorização? Eu falava assim, não, você ainda não tem autorização. E eu ficava muito mal com isso, falava assim, gente, acho que deve ser muito ruim. Eu não tenho nem autorização para voltar. E aí, uma vez, numa vivência, ele abriu de novo, falou, não, agora você tem autorização. Foi tão importante porque era uma coisa de sentir mesmo, né? De assim, poxa, eu não me sinto preparada para entrar em contato com essa luz, com essa conexão, porque me achava inferior. Então, é, é realmente conseguir sair dessa percepção, sabe?
E aí depois vocês podem, acho que isso a gente vai fazer no pilar da unidade, que é buscar a sua unicacidade. Como é ser você mesmo? Por exemplo, tem encarnação que a gente achou que Deus eram os seres Anunnakis, então a gente associa Anunnaki a Deus. E aí são todas essas distorções do que a gente entende como Deus que está limpando, na verdade, né? Mais abertura. Quando eu falei isso, ninguém deu abertura. Vamos dar mais abertura ao seu ser divino. Todo mundo bem aí? Tudo bem aí, Maria? Tudo bem aí, Raquel? Agora que eu te vejo. Oi, tudo bem, Regina? E aí depois a gente vai expandir essa questão de distorção da energia divina, né, de obediência para o mundo inteiro. Então, lá no mundinho, questões planetárias, a gente expande para limpar essa percepção do divino como obediência para o mundo inteiro, principalmente para aquelas regiões de Gaza, Israel, mas pode mandar para a Europa também, América do Norte, São Paulo, porque tem entidades que, na verdade, elas ainda aprendem o mundo inteiro, né? Não é só a gente. Aprende a gente também, mas está aprendendo o mundo inteiro. Fala que eu tinha uma imagem de memória da Lemúria, que você estava andando e de repente podia passar Saint Germain e falar: Saint Germain, eu tenho uma dúvida. E aí, deve ser muito legal chegar nesse lugar, né? Marta, Oi, fala para mim sobre as ninfas, por favor. em sentido de. Não, porque é uma coisa que eu não sei qual é o papel delas. Eu já li, mas não consegui entender. E ela Quer expli- saiu aqui.
nas Quer bênçãos. explicar, Maria, as ninfas? Yeah. Explicar ninfas para Selma? Estoy. Las ninfas tienen que ver con las emociones, con el agua, y tiene que ver con dejar fluir, dejar que algo empiece a disiparse y a tomar su camino, ¿no? Son elementales, y como todos los elementales y los elementales del agua trabajan profundamente y esencialmente con las emociones, con todo lo que ahí está movilizándonos y obviamente en todo lo que hoy está trabajando Marta y en todo lo que tiene que ver con contratos, con cosas que de alguna manera ni siquiera somos conscientes, lo emocional inconsciente toma mucha fuerza. Entonces, si aparece las ninfas, y fíjate dónde está apareciendo, bueno, está hablando de que ahí en ese lugar estamos necesitando aflojar un poco, ¿no? A ver, entregar, que no es fácil. Sí, gracias, María. Gracias. Es como que necesitas regarte. Como cuando uno a ver, en una buena ducha o en un buen baño de inversión, uno se afloja y deja que corra el agua, que entre en cada célula y bueno, y ahí pedirle a las ninfas que entregue a la tierra todo lo que está desarmonizado. Es un buen ejercicio ese. Já Y además, recebi, además tranquiliza, absolutamente. já recebi, Maria. Muito bom. Gracias. Nada. E normalmente, quando a gente tem essas entidades na nossa mente, é o que a Maria falou, para trazer segurança. Então, a gente tem emocional, né? Então, a gente tem um apego emocional a essas entidades, que aí a gente também deixa elas lá, porque ela fica como se fosse um pai ou uma mãe para você. Então, você, né, fica com apego emocional a elas. Tanto que, às vezes, quando troca de guia, é um aperto no coração, como se você estivesse perdendo alguém da tua família, porque é um sentimento de falta de proteção grande. Às vezes, o desafio de desapegar dessas entidades é porque a gente tem uma conexão emocional com elas muito forte de uma possível segurança que a gente cria com elas. E as ninfas para todo mundo, então, liberando essa dependência, né, de eu estou seguro se a entidade disse para mim. Ou se eu tiver esse ser do meu lado, né? Tudo bem, então vai encerrando a mesa de vocês. Para quem tem o planetinha, a gente vai agora mandando a energia para o planeta, principalmente ajudando nas regiões que estão em conflito por conta de questões religiosas. Agora a Marta, y gente. ahí también mandar especialmente toda la energía de las ninfas, Sim, sim, Maria, por favor, manda. sobre todo a los niños y a los ancianos, ¿no? Que son los más desprotegidos. Sim. Disculpa. Não, não, é para que estão juntas.
Bem. E a gente termina então com um banho de ninfas, para fazer o mundo andar um pouco mais, fazer a nossa energia fluir também, desconectando, o que já não é mais nosso bem maior, resgatando esses fractais presos a essas entidades. Pedindo cada vez mais capacidade de consciência, de cocriação. Todo mundo bem aí? Todo mundo bem? Bem, Gina? Bem, Vanessa? Selma? Fernanda? Raquel? Olga? Listo? Listo, Maria? Graças, gostei de estar aqui. Esteja na próxima. Venha aí, Camila. Muito bem. Então, esse pilar eu acho um dos pilares mais. Todos os pilares eu adoro, eu acho muito importante, né? E cada vez mais vocês, como terapeutas Dragon, né, integrar esse pilar em vocês, porque quando bate aquela hora de falar, poxa, mas fulano faz melhor isso que eu, ciclano faz melhor isso que eu, entra no pilar da igualdade e fala, eu faço o que eu faço, esse é o meu papel, né? E realmente valorizar vocês e a unicidade de vocês que vocês são. Porque às vezes a gente não consegue valorizar todos os dons que a gente tem e aí vai diminuindo a nossa capacidade co-criativa porque não fortalece. E o trabalho Dragon eu digo que é músculo, porque é muito treino. É mais treino que, né? Então, a gente treinando, fazendo, lendo, treinando, fazendo, lendo, treinando, fazendo, lendo, e cada vez mais descobrindo coisa. Então, eu sempre descubro cada vez mais uma coisa a mais, ou eu volto lá, ih, ó, tem que voltar aqui, sabe? Então, para mim é um trabalho contínuo de treinar, né? E não tem outro jeito a não ser esse para você ficar cada vez mais em conexão. Porque vibração não é intensidade, é frequência. Então, quanto mais frequência você tiver com as energias, mais conexão você vai construir. Então, melhor do que fazer 10 mesas num dia, faz uma mesa por semana, porque aí todas têm frequência, né? E aí a frequência vai ajudar você a integrar mais e mais. E quanto mais você integra, mais você encontra. Então, é assim, não para nunca. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá todo mundo bem? Agradecerte, sobre todo. Ah, graças, Maria. Está bem na próxima, Maria. Você é muito, muito querida. E aí vocês podem usar esse tema para fazer, né? Depois mesas para o pilar da igualdade, que eu acho que é um dos pilares importantes para um terapeuta. Porque ajuda você a reconhecer o tempo do outro. E às vezes a gente quer, porque, ó, né? Ah, eu testei, eu acho que você tem, mas às vezes a pessoa não está no tempo dela. Então, ele ajuda a reconhecer essa questão do tempo da outra pessoa e reconhecer você também na sua capacidade e naquilo que você tem de melhor em você, porque aí depois é o próximo passo para o pilar da unidade, porque se a gente vai para o todo sem, sem saber quem a gente se perde, né? Porque se dissolve no meio do caminho. Então, aqui é importante essa construção, né? De quem são vocês e de valorizar e dar
muito valor para quem você é e para onde você chegou até aqui. Certo? Acho que é isso. Maravilhoso, como sempre. Obrigada, Marta. Gratidão. Gratidão, Gratidão, agradecer foi meninas. lindo. Gratidão mesmo Obrigada, a muito todas. obrigada. Gratidão, pessoal. Gratidão a todo mundo, porque sem vocês a gente também não faz nosso trabalho, então é uma coisa, né, em conjunto, uma cocriação em conjunto aqui. Certo? Então, terminando o trabalho da Arlon sempre com muita gratidão, com muito respeito, com muito amor, sempre, 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 muita alegria! Ê! Então, até o último pilar, tan, 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 estamos chegando. Ê! Aí a gente termina o ano, ó, ancorado. 2024, me espera. Tchau, gente. Já tem a data?